Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mayara e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre esse livro aqui. Ó, Corrija seu filho, a formação do homem. Tem um passarinho aqui, gente, do meu marido, e ele vai atrapalhar um pouquinho o vídeo. Mas eu vim falar com vocês sobre esse livro aqui porque ele é muito bom, tá? É, eu conheci esse livro aqui através de uma seguidora, de uma pessoa que me indicou no Instagram, no meu Instagram, e eu decidi comprar ele para ler. E assim, gente, o que eu tenho para dizer é que ele é maravilhoso. Ele tem várias lições, tá, para as mães, né? Principalmente para a mãe, para o pai, né? Para os pais. Um livro que é muito bom, né, para os pais a respeito da educação dos filhos, né? Vai ensinar os pais a como educar os filhos, né? E quem escreveu o livro, gente, foi um padre que já faleceu, tá? E assim, eu sou protestante. Ah, então eu sou protestante, o livro não é para mim. Claro que é, gente, porque é um livro que serve para pais cristãos, tá? Não é porque quem escreveu o livro foi um padre, né, que vai ser só para os católicos. Não, tá, gente? É um livro muito bom, recomendo a todos os pais, tá? É um livro para os pais cristãos, tá? Do livro, tá, gente? Assim, bem resumidamente, tá? É porque só vocês lendo mesmo o livro, gente, porque aqui tem muita coisa, tá? Tem muita dica boa para educar os filhos, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele vai começar falando sobre usar a vara com os filhos, né? Bater nos filhos. Ele vai começar falando que lá na Bíblia tá falando, né, para os pais usarem a vara com os seus filhos. Mas assim, bater nos filhos é em último caso, né? Ele vai falar bastante sobre isso. Não que a gente não pode castigar os filhos ali, bater nos filhos, né? A gente pode, como pai, né? Como pai, mãe, a gente pode, a gente deve. E assim, a gente pode bater nos nossos filhos, né? A gente deve disciplinar os nossos filhos. Mas, gente, não é por qualquer motivo que a gente vai bater nos nossos filhos. Não é em todo tempo que os nossos filhos fazem uma arte, uma coisa que não era para ser feito, que a gente vai bater nos nossos filhos, né? E não é de bater de qualquer jeito, bater de qualquer maneira. Eu mesma, gente, nossa, eu queria ter lido esse livro bem antes, quando eu tive a minha primeira filha. Porque quando eu casei, eu era muito novinha, né? E eu era assim, eu era estressada, eu estourava muito rápido, sabe? Qualquer coisinha pra mim era bater na minha filha. Ai, tem que bater. Ai, eu era muito estressada, né? Eu não tolerava birra, não. Ixi, eu era bem estressada. Gritava o tempo todo com a minha filha. Qualquer coisinha que qualquer bagunça, qualquer arte de criança que a minha filha fizesse, eu já ia pra bater. E não é assim que funciona. Então ele vai falar muito sobre isso, tá, gente? Que bater, a gente deve bater sim nos nossos filhos, mas quando os nossos filhos faz algo tipo extremo, né, que você já conversou, já orientou, já avisou e mesmo assim não surtiu efeito com essa criança, aí você pode partir para a vara. E partir para a vara não é estou lá irado, possesso, na hora da raiva, na hora do nervoso, vou lá e vou bater no meu filho. Então, você bater no seu filho na hora da raiva, do nervoso ali, do momento que o seu filho fez uma arte, né, digamos assim, uma coisa que não podia ter feito, né? Você bateu no seu filho naquele momento, né, que o pai, que a mãe tá nervoso, é a pior coisa a se fazer, tá?
Por quê? Porque na hora do nervoso, na hora que a gente tá com a cabeça quente, a gente faz coisa que nem precisava ter feito, né? A gente acaba fazendo coisas que, sei lá, não tinha necessidade. A gente acaba batendo de uma forma que extrapolada, vamos dizer assim. Né? A gente acaba batendo de uma forma que não era para ser batido naquela criança. E aí, quando a gente faz as coisas, né? Quando a gente quer educar os nossos filhos nervoso, com a cabeça quente, a gente acaba não educando. A gente que meio que acaba piorando a situação, tá? Ele vai falar muito sobre isso. Você querer educar o seu filho quando você está nervoso, você acaba fazendo coisa que não precisava ser feito, tá? Então é bom que a gente se acalme, tá? Pense sobre aquilo. E depois que a gente já estiver ali com a cabeça fria, né? A gente ir lá e aplicar a disciplina com nossos filhos, tá? Não na hora do momento, do nervoso ali, do sangue quente. Porque senão a gente acaba fazendo cagada, né? E já aconteceu isso muito comigo, gente. E assim, gente, para deixar bem claro aqui, educar não é só bater, né? Muita gente fala, eu tenho que educar o meu filho, né? Tenho que disciplinar o meu filho. E assim, educar não é só bater, né? Muita gente confunde a dar uma educação para o filho, educar o filho, disciplinar o filho, com só tem que bater no meu filho tem que apanhar, e tipo, isso não é educação, isso não é disciplinar o filho, tá? É claro que isso também entra no negócio, né? Quando você conversa com teu filho, avisa, é paciente com teu filho e mesmo assim não surge efeito, aí sim a gente usa a vara, tá? Não é qualquer coisa lá que tu vai bater no seu filho, tá? É assim, primeiro o teu filho, ele tem que saber por que ele tá apanhando, né? Se tu decidiu aí na tua cabeça que o teu filho fez uma arte muito grande, né? E você vai bater no teu filho para corrigir o teu filho, né? O teu filho primeiro, ele precisa saber o porquê que ele vai apanhar, né? Eu já vi muitos casos que os pais, né, ficam bravos, enfurecidos e vão lá, batem nos filhos e nem conversam com os filhos não sabem nem por que estão apanhando, né? Os pais nem sequer falam, olha, filho, tu vai apanhar por causa que tu fez isso, isso e isso. E eu já conversei com você, já falei pra você que eu não queria que você fizesse isso, isso, isso. Então tu vai apanhar por causa disso e disso. Já vi muitos casos que os pais ficam bravos, enfurecidos e vão lá, bate no filho e o filho não sabe nem por que tá apanhando. E lembrando, tá, que o bater sempre é a última opção, tá, gente? E não é bater também de qualquer jeito, né? Claro que tu não vai espancar o teu filho, de jeito nenhum, gente, né? Isso nem é de Deus, né? Você ir lá, vou bater no meu filho, vou espancar meu filho, vou machucar meu filho. E não, gente, isso nem fora de cogitação, né? Mas você ali, quando você for partir para bater no seu filho, você bater de uma forma, vamos dizer assim, né? De uma forma correta. Acho que é isso. Mas ele sempre fala, né, que bater é a última opção. E respeitando também sempre a idade da criança, né, gente? Porque se a criança é muito pequena, é lógico que a criança não tem que... E também respeitar a idade dessa criança, né? É claro que se a criança for muito pequena, a gente como pai, mãe, né, a gente tem que ter mais paciência, porque se a criança é muito pequena, ela não entende direito, né? A gente tem que sempre respeitar isso, né? A faixa etária de idade dessa criança, né? Para a gente ver qual castigo que a gente vai dar para essa criança,
qual bronca que a gente vai dar para essa criança. E assim, gente, ele fala muito sobre isso, pra gente sempre ser paciente, tá? Pra gente olhar nos olhos da criança ali, conversar com a criança, falar, olha, não pode, explicar pra criança o que tá acontecendo, sabe? Não ficar louco. Gente, nós, pais, né, temos sempre que manter o controle, né, o domínio próprio, né, não agir como uns loucos, né, gritando na orelha da criança, né, porque, gente, gritaria, não, é isso que ele fala ali no livro, tá? E assim, gente, eu era uma das mães loucas que gritava o tempo inteiro, né? Então, ele fala muito sobre isso, manter a calma, a paciência, a plenitude, né? Não ficar uns doidos varridos da vida, né? Porque o esperado é que a criança faça mesmo coisas que não pode ser feito, peraltices de criança, bagunça. Gente, toda criança faz isso, toda criança apronta. Toda criança faz as suas bagunças, né? Isso é até normal, né? Agora, o nosso papel de pai e mãe é conduzir essa criança para fazer coisas boas, coisas certas, né? Nosso papel de pai e mãe é conduzir essa criança, é ensinar essa criança a ser uma pessoa boa, uma pessoa que faz coisas certas, aprender, né, com o decorrer do tempo, fazer as coisas certas, as escolhas certas, aquilo que é certo, né? E sempre está educando essa criança com amor, né? Porque se você for corrigir essa criança, mas você não corrigir com amor, não vai valer de nada, né? Você está corrigindo, mas sem amor. Ele fala também muito sobre isso, sobre o amor, tá? Para os pais demonstrarem esse amor por essa criança, por esse adolescente, né? Sempre que for dar uma bronca, sempre que for disciplinar essa criança, disciplinar, mas com amor, não com raiva, com ódio, né? Mas disciplinar porque você é pai, porque você é mãe e porque você ama essa criança, né? Você quer que essa criança seja melhor, né? Não porque ela tá te envergonhando, fazendo você passar vergonha ali no meio dos parentes, porque, né, essa criança fez eu passar um carão, um vexame, né, vou disciplinar ela porque eu passei vergonha, eu vou lá, vou bater nela. Não, tá? Não. Então, a gente nunca disciplinar, né, os nossos filhos assim, dessa forma, porque eu passei vergonha, né, porque as pessoas me viram tendo problema com o meu filho e eu vou lá, vou disciplinar meu filho ali na raiva porque eu passei vergonha. Não, gente, não. A gente tem que disciplinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, primeiramente porque a gente ama eles, tá? E outra coisa que ele fala também, a gente nunca deve disciplinar os nossos filhos no meio dos outros. E, gente, isso também eu anotei na minha cabeça, sabe? Porque gente, eu fiz isso muitas vezes. Disciplinar a minha filha no meio dos outros. No meio dos amiguinhos, sabe? E eles sentem vergonha. Eles sentem vergonha, gente. Né? Quando o pai, quando a mãe vai lá e dá uma bronca daquelas, né? Um sermão daqueles, ou até parte pro lado de bater nessa criança no meio dos outros, né? Essa criança ela fica muito envergonhada, esse adolescente ele fica muito envergonhado, tá? Seja criança ou adolescente. Então isso não é ele não aconselha isso, tá? Isso até acaba piorando também a situação, né? Sempre que você for
conversar com teu filho, dar uma bronca no teu filho, falar com teu filho, chamar a atenção do teu filho, né? Chama o teu filho num canto particular, converse com ele, né? Não faça isso no meio dos outros, né? E também os outros também não é obrigado a ver você. Então, quando você, pai, mãe, ter que dar um sermão no seu filho, ter que dar uma bronquinha ali no seu filho, conversar com o teu filho, chamar atenção, ou até, sei lá, né, bater, né? Não faça no meio dos outros. Não faça no meio dos amigos, não faça no meio das pessoas, dos parentes, porque é chato para as pessoas que estão ali. Uma que já é chato para as outras pessoas que estão ali, tá? E outra também, o seu filho vai ficar com vergonha e aquilo vai acabar piorando a situação, porque o teu filho com vergonha vai acabar se fechando, né? Ele vai acabar fechando o coração para aquela bronca, né? Para aquela que você está dando ao seu filho. Ele vai ficar tão envergonhado que ele vai acabar, tipo, poxa, meu pai fez eu passar um vexame no meio de todo mundo. E esse filho vai meio que se sentir injustiçado, né? Pelos pais estar chamando a atenção dele no meio das pessoas, né? Ele vai acabar fechando o coração para tudo que você tá falando ali para ele, entendeu? E outra, gente, a gente corrigir os filhos, educar os filhos, isso primeiro tem que ser. A gente tem que educar para que chegue no coração para chegar no coração dos filhos, tá? Não educar para simplesmente eles não fazerem mais e pronto. Eles têm que entender que aquilo que eles estão fazendo não pode ser feito, não é legal, não é de Deus, né? Enfim, eles têm que entender que realmente aquilo não pode ser feito. Então, um exemplo. A minha filha, quando ela era criança, ela gostava muito de tomar banho na chuva. Os vizinhos, as crianças da vizinhança saíam para tomar banho na chuva, mas eu não gostava de deixar ela tomar banho na chuva por causa que eu tinha medo de pegar resfriado, enfim. E eu não deixava. E aí ela olhava para mim e falava assim: mãe, por que eu não posso tomar banho de chuva? Né? Eu olhava para a cara dela, simplesmente falava assim: você não pode porque eu não quero. Eu sou tua mãe e eu mando. Eu sou tua mãe e sou eu que mando. Você não vai tomar banho de chuva e pronto, acabou. E assim, gente, ela ficava super triste. E com toda razão, né, gente? Por quê? Porque o que ela pensava? Ela pensava: por que as minhas amiguinhas da mesma idade do que eu pode e eu não? E aí eu acho que ela pensava: por que, né, as mães das outras crianças permitem e a minha não permite, né? Então é legal que sempre quando você não permitir que o seu filho faça alguma coisa, você explique o porquê. Não simplesmente, porque eu sou sua mãe, é eu que mando, eu sou teu pai, sou eu que mando. Tá errado, gente. A criança, ela vai tipo, cara, como assim? Né? Então é legal que você sempre explique para a criança: olha, você não pode, eu não vou deixar você fazer isso porque isso, dê os motivos. Dê os motivos, não tenha preguiça de conversar com a criança, não tenha preguiça de dar os motivos para a criança, né? A gente vê muitos pais que têm preguiça de conversar com as crianças, de explicar as coisas para as crianças. Então, é muito importante que a gente explique para a criança o porquê que a gente não vai deixar ela fazer aquela coisa que ela quer fazer, né? Porque se a gente não explicar, né, os motivos, simplesmente falar: não, você não vai fazer porque eu que mando. Sou sua mãe, eu que mando. Eu não quero que você faça, porque sou eu que mando. Essa criança, se a gente simplesmente falar isso para essa criança vai achar que a gente é injusto, tá fazendo uma injustiça com ela, né? Ela vai achar que a gente é mal, vamos dizer assim, né?
E é sempre legal que a gente explique os motivos, né? Converse com essa criança. O que eu vejo é que tem muitos pais que têm preguiça de conversar com as crianças, né? Tem preguiça de educar, de conversar, de olhar nos olhos, né? E ensinar para essa criança. Mas, gente, é isso, tá? Eu vou falar eu vou ficar por aqui porque se eu for falar tudo, né, um pouquinho de cada coisa que esse livro fala, eu vou ficar aqui, o vídeo vai ficar muito comprido, né? Vai ficar muito longo. Então, mas esse livro, gente, fala sobre várias coisas. Fala sobre a gula, tá? As crianças gulosas, sobre a mentira, as crianças que mentem, as crianças que furtam, né? O que a gente tem que fazer. Então, fala sobre muitas coisas, tá, gente? Por isso que é uma dica para vocês de livros, tá? Comprem. Você que é mãe, você que é pai, tá grávida, pensa em ter filhos. Gente, uma beleza de livro, tá? Uma beleza. E ele não é caro, gente. Comprei na Amazon, eu acho que eu paguei R$27 apenas. E é isso, gente. Procurei fazer um breve resumo do livro. Ele vai falar sobre muitas outras coisas, tá? Aconselho você, pai, mãe, todos os pais comprarem esse livro e lerem, tá? É um ótimo livro. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se foi útil para vocês, curtam, comentem e o que mais? Se inscrevam. É isso. Curtir, se inscrever e comentar no canal. É isso, né?